Bom dia, hoje é 11 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Linha. Bom dia! Não para você, fã de futebol, que deve ter passado as últimas 24 horas nervoso esperando que os jogadores do seu time pudessem ser pegos no pulo e citados no esquema das apostas esportivas. A essa altura do campeonato, literalmente, me parece que é um dos maiores escândalos da história do esporte. E eu tenho tantas coisas para ouvir e aprender sobre isso que eu poderia tranquilamente passar 20 dias seguidos entretida, de preferência na mesa de um bar, ouvindo tudo o que você tem para ouvir sobre isso. Especialmente porque o mercado de apostas esportivas no Brasil é um assunto que eu não entendi até agora como funciona e que me fascina desde o dia 1 que os meus amigos começaram a colocar, perder e ganhar muito dinheiro fazendo isso. E o que me fascina é, lembra quando era ilegal fazer apostas em esporte no Brasil? Pois eu lembro. Só que aí, do dia pra noite, o negócio chegou por aqui e um conhecido meu da escola largou o emprego para se dedicar integralmente a isso e conseguiu dinheiro suficiente para pagar suas contas e todas as viagens de carnaval e ano novo dos últimos 3 anos. Com o risco de soar repetitiva, pois já citei Dilcinho e Luísa Sonza num outro episódio, tudo que é bom dura tão pouco. O futebol brasileiro está em sinal de alerta por conta da Operação Penalidade Máxima 2, em que jogadores da Série A foram alvos da operação do Ministério Público de Goiás, envolvendo 8 jogos que ocorreram no Brasileirão de 2022. Uma nova lista com jogadores que foram citados por apostadores foi revelada pelo jornal O Globo nesta quarta, com nomes de mais atletas da Série A e B do Campeonato Brasileiro revelados, alguns que inclusive estão neste momento jogando pela Liga Americana de Futebol. Virou um negócio international. Que isso era international antes, né? Mas como é que começou esse auê todo aqui no Brasil, meu povo? E por que vamos falar disso num podcast de economia? Ah, porque vamos ver aqui pelos meus cálculos e também por um estudo realizado pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, em parceria com a consultoria Ernst Young, o esporte movimenta um total de 52,9 bilhões de reais na economia do país, o que representa 0,72% do total do produto interno bruto. Muito mais, muito mais do que você vai fazer a sua vida inteira. Pois bem, as apostas esportivas foram liberadas no Brasil no apagar das luzes do governo Temer, em dezembro de 2018. 5 anos depois, dos 20 times da Série A, 19 são patrocinados por casas de apostas e também é uma companhia do setor que patrocina a Copa do Brasil e o futebol na TV Globo. Segundo um levantamento do portal Poder 360, essas empresas investem 327 milhões de reais em clubes da primeira divisão. E é previsto que, no total, mais de 450 plataformas de apostas atuem no mercado brasileiro. Mas, afinal de contas, como é que todas essas empresas vieram parar por aqui? A medida provisória que o ex-presidente Michel Temer sancionou em 2018 tornava legal no país as apostas esportivas, desde que atendessem a alguns requisitos, como a presença de odds, que são cotações que mostram possibilidades de um evento acontecer. Isso significa que no momento em que é realizada a aposta, deve ser definido o quanto o apostador vai ganhar caso seu palpite esteja correto. Além disso, foi determinado na época que a competência para autorizar, normatizar, regular, supervisionar e fiscalizar as apostas esportivas caberia ao Ministério da Fazenda. Só que essa regulamentação deveria acontecer em 2 anos a partir de lá, com a possibilidade de ser prorrogada por mais 2 anos. Ou seja, venceu em dezembro do ano passado. O ex-presidente Jair Bolsonaro descumpriu o prazo para regulamentar as apostas esportivas, que durou até o dia 12 de dezembro. A regulamentação, que deveria ficar a cargo do Ministério da Economia, comandado nos últimos 4 anos por Paulo Guedes, não foi feita. O prazo máximo expirou e nada mudou para os sites de apostas. Eles continuam funcionando como antes, com sede no exterior, geralmente em paraísos fiscais. E desde que começou esse boom de casas de apostas, diversos rumores de manipulações de resultados começaram a tomar espaço na mídia esportiva. A Câmara dos Deputados chegou a aprovar recentemente a instalação da CPI da manipulação de resultados no futebol brasileiro. E o que é mais interessante é que os próprios sites querem a regulamentação, mesmo com a previsão de cobrança de outorgas e impostos. A Mami aqui sabe disso porque eu mesma entrevistei administradores de casas esportivas em março de 2022, quando rolou um boato de que a MP seria finalmente editada. Essas pessoas, que trabalhavam todas para casas de apostas gringas, me disseram à época que gostariam que o setor fosse regulamentado, mesmo com cobrança de encargos e impostos, porque isso também abriria possibilidades para novos investimentos nessa área no país. Mais recentemente, o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que planeja aumentar a arrecadação federal do país em 12 a 15 bilhões de reais por ano, com medidas que envolvem a taxação de apostas online.
Para isso, o Ministério da Fazenda pretende aplicar uma taxação de 30% sobre os prêmios obtidos, além de cobrar 15% de imposto sobre o lucro das empresas e 30 milhões à vista como licença para operar no país por 5 anos. Em abril deste ano, o assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Mansur, disse que uma edição da medida provisória exigiria capital mínimo dos operadores das apostas, que também iriam pagar por outorgas, ou seja, pela permissão de funcionar no país. As casas deverão manter domicílio fiscal no Brasil, além de alocar parte das equipes e da estrutura por aqui. Na última sexta-feira, o Haddad disse em entrevista à Rádio CBN que a medida provisória para a regularização das apostas esportivas no Brasil seria assinado pelo presidente Lula após a sua volta da Inglaterra, que aconteceu na semana passada. Até agora, a administração federal não fez outras declarações sobre o assunto. A editoria de negócios do esporte tá bombando hoje aqui na Bloomberg Linha, hein? Vem mais uma por aí. Aguenta firme. É que existe uma vantagem extremamente minúscula nesse escândalo aí. Uma vantagem pessoal, da minha pessoa. Eu, Ana Carolina, fui beneficiada um pouquinho por isso. É que eu estava de olho em várias camisetas legais de time de futebol. Completamente por estética mesmo, porque eu não sei nem diferenciar o Vasco do Botafogo, por exemplo. Me perdoem. Mas agora eu vou dar uma segurada nisso aí. Vou investir no basquete. E não é que basquete americano não tenha lá os seus escândalos de vez em quando, tem bastante. Mas é que estão chegando as finals e agora eu tô meio apaixonada por camisa de basquete. Porque eu também sou bem de cumprir modinha. E mais uma vez tô sendo levada pela estética. Eu vi uma do Atlanta Hawks que, olha, tô isso aqui de comprar. E não sou só eu. Olha só, lá vem a notícia. Ó como eu gosto, ó como eu consigo ligar com a notícia. A NBA, a Liga de Basquete Americano, quer abrir mais lojas em mercados ao redor do mundo como parte da sua estratégia para expandir a presença no exterior. A Liga Americana Profissional de Basquete abriu novas unidades no ano passado em Paris, Berlim, Melbourne, Joanesburgo e Abu Dhabi, que vendem produtos licenciados como camisas, camisetas e bonés. Existem agora 37 lojas em 12 países. E um deles é o Brasil, onde a NBA tem desde outubro de 2021 a maior loja da América Latina e a terceira maior do mundo no Shopping Morumbi Tal, em São Paulo, com 1.500 metros quadrados. O crescimento internacional é uma prioridade de Adam Silver, o comissário, que é o equivalente ao presidente da NBA. A Liga abriu academias de basquete para treinar jovens jogadores e negociou acordos com governos para construir quadras e instalações em uma tentativa de expandir a popularidade do esporte. A NBA também iniciou uma liga profissional na África em conjunto com a Federação Internacional de Basquete. Na quadra, os jogadores internacionais estão tendo mais impacto do que nunca na NBA. Desde a temporada de 17 e 18, nenhum jogador nascido nos Estados Unidos foi vencedor do prêmio Most Valuable Player, ou jogador mais valioso. A expansão internacional tornou-se fundamental para o futuro da NBA, uma vez que a liga tenta atrair consumidores que talvez nunca tenham a chance de assistir a um jogo ao vivo nos Estados Unidos ou no Canadá. Isso não os impede de acompanhar o basquete. A maioria dos visitantes do aplicativo da NBA já vem de fora da América do Norte, incluindo nós, Brazilians. Os produtos vendidos no exterior pela NBA agora representam cerca de 30% do total de negócios de merchandising da liga. A NBA se recusou a compartilhar com a Bloomberg News quanto da sua receita anual de 10 bilhões de dólares vem desses produtos. Agora chega de esportes. Vamos voltar para Faria Lima. E sem falar de beach tênis. Na verdade, vamos para Wall Street, pois estou esportiva e americana mais uma vez. Talvez tenha tudo a ver com o fato de que a empresa para a qual eu trabalho seja americana, talvez. Porém, empresas dos Estados Unidos que estavam entre os poucos compradores estáveis de ações no atual mercado de baixa estão com menos disposição para gastar, e mais uma evidência de que a desaceleração induzida pelo Federal Reserve, o Banco Central Americano, tem afetado o clima de negócios. Entendemos alguma coisa dessa frase? Não? Vamos explicar. Assim como você aí pode ficar interessado em comprar ações de uma empresa, elas também podem fazer isso. E no caso, ainda comprar os próprios papéis. É meio que botar tanta fé em mim mesma que eu vou comprar as minhas próprias ações agora, porque eu acho que elas vão subir lá na frente, então eu vou poder revendê-las a um preço melhor. Até segunda-feira, companhias americanas tinham anunciado planos para comprar 580 bilhões de dólares das suas próprias ações este ano, uma queda de 8% na comparação anual, segundo dados compilados pela Birini Associates. É uma mudança de tendência em relação a janeiro, quando as recompras tiveram um início recorde. 2 trimestres de lucros em queda têm sobrecarregado a máquina geradora de caixa, ao mesmo tempo em que o estresse bancário e a sombra de uma recessão se aproximam. Algumas empresas veem tudo isso como uma razão para economizar.
Estrategistas do Goldman Sachs perceberam a mudança e cortaram as suas previsões para recompras em todo o mercado, com projeção de um declínio de 15% neste ano. Jeff Rubin, que é diretor de pesquisa da Barroney, deu uma entrevista à Bloomberg News e disse o seguinte, abre aspas, as recompras dão às empresas a flexibilidade de tirar o pé do pedal quando vem uma mudança chegando. Eu diria que a queda na atividade corporativa real é uma combinação de empresas que analisam o cenário macro da economia, bem como seus lucros anuais mais baixos, e decidem reduzir as suas compras como medida de precaução. Fecha aspas. As companhias estão em retirada depois de um recorde de compras de 923 bilhões de dólares em 2022, que desafiou até os mais pessimistas. Na época, os gastos corporativos ajudaram a evitar que o mercado acionário baixista piorasse quando investidores de todos os tipos decidiram sair em fuga. Agora, esse compromisso está dando sinais de perder força, quando o S&P 500, um dos principais índices de ações dos Estados Unidos, acumula uma alta de 15% em relação à mínima de outubro e os lucros devem se retrair por mais 2 trimestres. Há uma máxima do mundo que eu gostaria de repassar à frente. Todo dia saem de casa um trouxa e um malandro. Em economês, isso provavelmente se traduziria de algum jeito em curva de oferta e demanda. O que rola, juntando aí as duas coisas? As preocupações crescentes de investidores sobre a possibilidade de um calote ou default em inglês do governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos está diante de um impasse do teto da dívida que pode levá-lo a dar calote. Embates anteriores pelo teto da dívida dos Estados Unidos geralmente terminaram com um acordo feito às pressas nas horas finais das negociações, evitando assim um calote. Em 2011, a disputa levou a um rebaixamento histórico da classificação de crédito de alto nível do país. Só que os veteranos dessa batalha estão alertando agora que a situação está mais arriscada nesse momento, porque as divisões políticas aumentaram no país. O que ocorre é que no final de abril, a maioria republicana da Câmara, comandada pelo deputado Kevin McCarthy, aprovou uma lei que associa a elevação do teto da dívida em 1,5 trilhão de dólares até o ano que vem a um compromisso de corte de gastos que podem chegar até 4,5 trilhões de dólares em programas federais na próxima década. Ou seja, Câmara dos Deputados de maioria republicana contra o presidente Joe Biden, democrata, que está oficialmente em campanha pela reeleição no ano que vem. Mesmo que a legislação tenha chances mínimas de prosperar na tramitação no Senado, onde a maioria é democrata, a turbulência econômica do impasse assombra os economistas e analistas de mercado. O limite de dívida dos Estados Unidos, de 31,4 trilhões de dólares, foi atingido em 19 de janeiro. Desde então, o Tesouro de lá vem usando medidas extraordinárias e se valendo de receitas extras para obter o dinheiro adicional necessário para pagar as contas do governo. Mas, na semana passada, a secretária do Tesouro Janet Yellen afirmou que essa data X, quando o governo americano não teria como pagar suas obrigações, encurtou para o começo de junho. E isso fez com que o custo do seguro dos títulos americanos acima dos de muitos mercados emergentes e nações classificadas como junk ou lixo ficasse mais caro. Vou explicar. É tipo o seguro de um carro, que fica mais caro caso você seja um homem e seja solteiro. Por exemplo, uma mulher ou um homem casado costumam ter seguros de carro mais baratos, porque as seguradoras entendem que um homem solteiro tem mais chances de bater o carro do que uma mulher ou do que um homem casado. O mercado está considerando, neste momento, os títulos do Tesouro americano um homem solteiro no trânsito. Tem mais risco de dar ruim. Os mercados emergentes viraram agora uma mulher casada. Ou seja, está mais caro ter um seguro para os títulos da dívida americana do que para os da Grécia, do México e do Brasil. Mercados que já deram calote. Poucos investidores duvidam de que os Estados Unidos vão conseguir de fato pagar suas dívidas. Mas mesmo a inadimplência técnica, ou seja, que apenas vai atrasar o pagamento de juros e do principal, perturbaria o mercado de 24 trilhões de dólares do Tesouro, que é o alicerce do sistema financeiro global. Vem trabalho para nós aí. Bom, é isso, eu vou finalizar por aqui. Antes eu queria te fazer um convite. Manda uma dúvida sua, ou de outra pessoa, sobre o mercado financeiro, ou algo que você não faça ideia do que seja em relação à Faria Lima. Pode ser um termo, pode ser uma profissão que você algum dia ouviu falar e, cara, eu não faço a menor ideia do que essa pessoa faz. Pode ser um costume da Faria Lima, alguma coisa que você gostaria de saber. É realmente verdade que eles usam patinete? Alguma coisa nesse gênero. Manda ali na caixinha de comentários, ou lá no meu Twitter, AnaSIEDS. Que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Uma beijoca aí pra todo mundo, até amanhã.